Estamos de volta e vamos falar agora de uma coisa assim que a gente sempre... eu até comentei no início do programa hoje que foi feita uma pesquisa nacional em que o povo, de um modo geral, tem cada vez mais pânico dos políticos. Eles quer ficar cada vez mais distante dos políticos. Só que naquela possível ideia de haver uma reforma política lá em cima, que acabou não havendo muita coisa, mas existe dentro desse maremoto, dessa avalanche de coisas que vão jogando em cima da gente, algumas coisas que se salvam em todos os segmentos. E na política também. Até prova o contrário, o nosso entrevistado de hoje é uma dessas provas que a gente ainda pode acreditar, se não integralmente e totalmente, mas parcialmente ainda podemos acreditar. E o Márcio, até que, como eu já disse, que é o Márcio que está aqui, como prova contrário, ainda não nos decepcionou, tomara não nos decepcione, embora ele tenha dito sempre que não o fará. Tudo bem, meu querido amigo? Já fiquei louco! Ainda vez até que prove o contrário, já está com o pé atrás. Claro! Você sabe que esses dias, rapaz do céu, eu estava... Deixa eu ver quem que eu estava conversando. É que às vezes eu esqueço, porque o alemão encosta em mim, às vezes, sabe? Um alemão encosta em mim. E eu esqueço um pouco aquele Hansheimer, sabe aquele alemão? O Hansheimer. Então, veja bem. Eu estava num grupo fui num jantar aí numa casa de alguém, tinha uns casais lá e tal. E dois desses casais, três, eles comentaram a última entrevista que nós fizemos aqui, eu com você, que o Hélio estava cozinhando. Aí eles falaram que uma hora esse cara muda olhando para mim e disseram assim, não acreditei que você falou pro Márcio aquilo. Eu acho que foi em relação àquele que Deus era meu sócio, uma coisa assim, sabe? Não me lembro direito. Porque como nós conversamos bastante, eles falaram, ele não vai ter coragem de falar o que ele está pensando que ele vai falar. E você falou. É que ali a gente se sente em casa, né? Esquece que tem câmera. É verdade, verdade. Querido, antes de falarmos do fatídico caso professores, eu queria falar com você a respeito de uma coisa que eu achei muito bacana, que eu vi você se posicionando já favorável e tentando mexer uma corrente em questão da operação de cataratas. Porque é uma coisa... Olha, a operação de cataratas aparentemente é uma coisa muito simples. Só que a gente não tem ideia dessa fila quilométrica que é de pessoas aguardando uma operação de cataratas, porque não tem R$7.000, que é mais ou menos o que custa uma particular dos dois olhos, 3.500, 4.000 por olho, que dá mais ou menos 7.000, 8.000. Só que as pessoas não têm esse dinheiro. Então elas ficam cegas, por causa daquele negócio que entra na frente do olho lá, que a pessoa acaba não enxergando, sendo que é muito simples essa operação. Como é que está esse processo? São quase 3, 4 anos na fila para uma operação que demora 20 minutos. 20 minutos. E a pessoa tem um restabelecimento pronto logo, põe a ver, no outro dia já está enxergando tudo de novo. Olha, interessante a tua colocação, porque nós estamos lá com duas bandeiras, é o Pacto do Emprego e Pacto pela Saúde. A gente coloca ali alguns eixos e tal, porque são as duas coisas que eu vou trabalhar muito esses anos. A gente praticamente esses 3, 4 meses, fiz todo um levantamento sobre as questões do emprego aqui do nosso estado e também nas questões da saúde. E lançamos isso umas 2 semanas atrás e nós estamos constantemente, toda semana, trabalhando em cima desses assuntos. Claro que a gente fala de outros temas e tal, mas são os dois que eu imagino que, eu até brinco assim, né? Que se a pessoa tiver emprego e tiver com saúde, o resto ele corre atrás, né? Você só dá valor pro teu emprego quando se perde ele, e a saúde é a mesma coisa. Também, eu já concordo com você. A mesma coisa. Então, e o Pacto pela Saúde, claro que tem uma série de questões ligadas a trazer mais recursos para a média complexidade, que são os hospitais, essa descentralização, equipamentos, mas tem um que é em especial, que é um carinho que a gente está tendo, que é o mutirão da saúde, os mutirões da saúde. O governo do estado já está prevendo os mutirões da saúde em vários lugares. É tentar dar uma mexida nessa fila de cirurgias eletivas, principalmente oftalmologia, ortopedia e também obstetrícia, na verdade, não exatamente para as mulheres grávidas, mas a ginecologia, né? Para todas as mulheres. Então, nós temos aqui uma fila de mais de 800 mulheres esperando por uma laqueadura. Também. Laqueadura. Uma pequena cirurgia. E aí, são essas filas, elas estão enormes no Paraná. Né? Por exemplo, médicos, os mais médicos que veio para cá, os 60 médicos, eles fazem essas consultas. Mas as especialidades, ou as pequenas cirurgias, isso realmente não está acontecendo. Até eu lembro que o governo federal até falou que ia fazer o mais médicos e especialidades, sabe, nessa necessidade. E aí, Léo, eu trouxe
né, de novo, uma proposta lá de 2012, quando eu fui candidato a prefeito, que era o Pacto pela Saúde também, que era o seguinte: cadastrar clínicas particulares para fazer pelo SUS esses procedimentos, porque os hospitais já estão com toda uma demanda. Então, em vez de você mandar para Curitiba e tal, tem muitas clínicas do particular, muitos médicos do particular De Cataratas que faz. tem uma agenda. Você tem uma ideia, o sistema de saúde público aqui em Ponta Grossa tem mais ou menos uns 180 médicos. O sistema particular, esse pessoal que atende o Unimed, que atende o PAS e tal, tem mais de 600. Eles atendem nos seus consultórios. E muitas vezes pode ser que ali, 1 hora, 2 horas por dia, possa ser que esteja com uma agenda mais tranquila, que ele poderia atender uma pessoa do particular, uma pessoa do SUS ali, que o Estado, naquela época, eu lembro que era o município pagaria ali R$50 por uma consulta, quase um SUS municipal. Então, nós estamos cadastrando clínicas ou médicos do particular. Então, nós fomos ali no Instituto dos Olhos, por exemplo. Deixa eu só te cortar isso, só na coisa da especialidade. Você conhece o projeto da Santa Casa Especialidades, né? Eles cobram R$100. Qualquer consulta. Sim. Qualquer consulta, seja oftalmologista, cardíaca, enfim, qualquer coisa. Isso. Só para entender, é mais ou menos isso, Só que né? como a gente teria uma demanda maior, você poderia, o Estado, sim. o município, entregar ali R$50, né? Porque hoje uma pessoa que está no sistema público, pelos 15 minutos que ele atende e tal, é mais ou menos ali R$20 por consulta. O particular é mais. Sim. O meio termo de quem ali está muitas vezes uma agenda vazia, pode aceitar. Ou de repente o médico, poxa, eu não vou trazer essa pessoa aqui para o meu consultório, porque o meu consultório é um pouco mais, não quero misturar. Eu tenho centro de especialidades ali do lado do SOS, por exemplo, que poderia também atender. Mas a gente está falando do Estado, então trouxemos aí, são 8 ou 9 médicos de oftalmologia, oftalmos, né, que vão poder, lá no Bom Jesus e no Hospital Regional, fazer essa fila de catarata e tal, andar aqui em Ponta Grossa. E não ter que ir lá para Campo Largo ou para Curitiba. E assim outros também nós queremos fazer. E eu acho que esse é o ideal. É o ideal. Eu vi ontem... Porque, na verdade, volta a ser aquele dito comum, não é? Basta um pouco de empenho, um pouco de trabalho político, um pouco de empenho e boa vontade. Isso, os que não estão aí, que não custa muito. Estado. Porque já fazia o nosso querido César Miléo, que deve estar operando lá no céu agora, ele fazia muito desse... A Associação de Cirurgiões Plásticos, eles faziam mutirões em vários locais do Brasil para queimados e para tratamento de queimados, para cirurgias, como é que chama? Cirurgias... Reconstrução? Isso. O Steve está inteligente hoje, João. Ele sabe o que quer? Quando ele quer coisa de mim, ele me agrada. Ele quer que eu mande uma mensagem para um camarada para detonar. Eu vou mandar depois do Márcio. Pode me agradando. Aqui é tudo por interesse, você viu, né? Tudo é por interesse. Parece que nós estamos na Assembleia. Tudo por interesse. Aí... Nem tudo. Viu, querido? Então, veja bem. Então, essas coisas, o que depende é justamente disso que eu falei. Boa vontade, persistência e... Eu vou até falar pela primeira vez aqui. Veja, saiu ontem um anúncio do Centro de Especialidades aqui em Ponta Grossa. Certo. Ali perto do Monteiro Lobato e tal. São R$7 milhões. Eu acho bom, tem que fazer e tal, mas... tem outras formas também. Vou dar um exemplo. R$7 milhões, divida por 50 mil, R$50. Nossa, né? Senhora. Seriam 140 mil consultas. Metade do povo de Ponta Grossa seria consultado. Isso acabaria com todas as filas e tal, né? Então, às vezes, nós temos que analisar se aquele recurso pode servir, às vezes, para uma determinada ação como essa. Não, mas aonde vai fazer? Justamente cadastrando os particulares que estão aí à disposição, né? Então, nós temos que usar de criatividade, de planejamento, pensar, claro, precisa de uma estrutura, até porque os prefeitos adoram isso, né? Ter lá algo para deixar, algo meio faraônico, assim, tem que deixar uma obra, né? Tem que deixar alguma coisa. Também acho que, mas hoje, como está faltando dinheiro para tudo, você tem que elencar prioridades. Então, ao mesmo tempo que se possa construir um centro de especialidade, já que o dinheiro vem do Estado, então que bom. Mas aqui também poderia servir para começar a desejar, né? Porque a gente sabe como é que as questões. Agora, demoram, né? Márcio, essa questão da saúde que a gente já falou, que você já conseguiu colocar aí outras, não só de cataratas, mas de outras que você já citou. Mas assim, veja bem, a questão me parece que o Paraná, assim como o Brasil, ele está parando, com o desemprego e aumentando as filas, porque não há dinheiro. Claro que esse dinheiro existe, só que está indo em alguns bolsos,
Não está indo para a população, está indo para alguns bolsos, de alguns partidos, de alguns cargos, etc, etc, etc. Que é uma corrente que a cada momento estoura, para que a gente vai sabendo. Então, isso, só as que estouram. É que nem caminhão de droga que passa. Eles pegam porque é feito denúncia, que o próprio traficante diz assim, liga para o posto e diz assim, vai passar um caminhão tal, que embaixo da carga de tora tem maconha. Enquanto eles prendem aquele, passa 10. É a matemática que a polícia militar sabe, que nós sabemos, que os contrabandistas sabem, que os traficantes sabem. Então, essa história dessas explosões é para cobertar outras maiores que estão vindo. Então, esse dinheiro não existe dessa forma. Então, o país passa por coisas horríveis, como foi a questão dos professores, que, embora nós saibamos que os professores do Paraná até são os professores que, dentro da média nacional, são bem pagos. Não estou dizendo que seja o salário justo. Estou dizendo que são mais bem pagos, ou melhor pagos. Talvez não mais, melhor, mas que não seja ainda a base. Mas esse impasse acabou parando não só as aulas, parou o Paraná, porque a Assembleia trabalhou praticamente em função à solução desse caso. Ou estou enganado eu? Não, você está corretíssimo. E o que mais eu fiquei pasmo são duas coisas assim que... um comentário e algo que eu vi. O que eu vi foi que, ao mesmo tempo que estavam jogando as bombas, sangrando realmente lá no dia 29 de abril, alguns professores, muitos, né? Também lá dentro da Assembleia, aquela passividade de muitos que não estavam nem aí o que estava acontecendo. Eu estava gritando, me esgoelando lá, dizendo, pare a sessão, porque eles estavam assistindo a sessão lá dos caminhões do trio elétrico. Então, se a gente parar a sessão, parava lá a violência, porque o pessoal, todos os dois iam recuar, dos dois lados, policiais e todos ali, os professores e tal. E não parou. E aqueles deputados que estavam já convictos de votar no voto a favor das mudanças do Paraná Previdência, o que eu notei assim, uma passividade, eu até falei lá, um cara de paisagem, né? Porque eu não notei esboçar nenhuma reação. Aquilo eu fiquei realmente, assim, pode dizer indignado, decepcionado, sei lá. Porque assim, Léo, eu sou bem sincero, falo para todos, eu não sou político, eu estou político, eu estou deputado, eu sou empresário, eu sou associativista, sabe minha história social, então a gente vê coisas que eu não faria no dia a dia, né? Então lá também não faço. E a outra foi o comentário. Márcio, você é empresário, você vai a favor dos servidores, né? Como se, por ser empresário, você tem que ir contra o trabalhador, como se você só pudesse ter sucesso na tua empresa se você explorar o teu funcionário. É muito pelo contrário, você sabe que nós lá ganhamos vários prêmios da empresa porque justamente valorizou. Essa empresa cresceu porque o pessoal cresceu junto. E eu vou ser bem sincero, eu não votei a favor porque são professores e tal. Votaria a favor de qualquer segmento porque é o mínimo, Léo, é você receber a inflação. É o mínimo para qualquer um. E vamos falar a verdade, a inflação de 8% não é 8%. Ou você está indo no mercado, gastando um valor alto, vamos pegar R$1.000 por mês. Vai lá no Tozeto. Não compra mais. O 1.000 virou 1.080? Não. 1.000 com 8%, 1.080. Está 1.200, 1.300. Falei hoje na rádio, eu falei com o presidente da APRAS, que é o seu Joanir Zonta, era o César Tozeto, hoje o Joanir Zonta, que é do supermercado Condor. Ele falou, Márcio, está acontecendo esse mês o que aconteceu lá em 2000, quando teve uma crise muito grande na inadimplência, de desemprego, e que realmente culminou numa grande crise no país. As pessoas, a cada 1 hora, ele tem que colocar os funcionários para tirar os carrinhos com produto no meio do caixa, porque a pessoa está colocando os produtos para passar pelo caixa, daí ele vê, acho que chegou no orçamento, ali no 200, no 300 reais, ficou 1/3 dos produtos no carrinho. É verdade. Aquele produto que a classe D, a C, que eles chamam de produto... A mistura. É a bolacha recheada, é o chocolate, é o iogurte, né? É o supérfluo que eles falam. Eles estão deixando um carrinho, estão escolhendo ali o básico, né? Isso é triste, porque é 10 anos de conquistas sociais, trabalhistas, que as pessoas saíram da classe D para C, a C para B, né? A pessoa pode comprar seu carro zero, ter sua casa. Essa conquista social a gente não pode desmerecer. Houve uma conquista social. E, de repente, pode estar se perdendo tudo isso ao longo desses próximos anos. E você reduzir o salário, não compor a inflação, é um perigo. Mesmo que tenha tido aumento real, é um perigo.
E a gente sabe que quando a gente aumenta o salário das pessoas, aumenta, eu no meu caso, eu vejo que quando aumenta o salário, aumenta as vendas. Claro! Isso aumenta imposto, para o Estado é bom. Ontem eu fui com o João Carlos Glapinski até Castro. Alguém economiza, sabe? bota dinheiro no colchão, né? Eu fui com o João Carlos até Castro, nós fomos gravar a Nova Fleming ali, que ele fez ali no Castroville, ali, na região bem perto do Conde, uma região movimentada ali e tudo. E a gente foi comentando justamente isso, porque às vezes o funcionário acaba ganhando pouco, menos do que merece, porque o governo também nos tira o mesmo tanto, porque são dois funcionários, o funcionário que nos ajuda e o funcionário do governo que não nos ajuda, mas que a gente tem que pagar da mesma forma. Exatamente. Então, é muito alto esse montante. E aí, se houvesse esse dinheiro que esse funcionário que não trabalha ganhasse o que trabalha, movimentaria mais tudo isso que você está falando. É né? Claro, e a gente fez os estudos técnicos, a gente viu que podia ser pago e tal. E agora acabou a greve. Acabou a greve. Mas teve todo um desgaste por todas as partes. Teve desgaste da Assembleia, desgaste dos professores, desgaste do governo. E da população. Da população. Sofreu, ter aula mas até assim, março. os desgastes, assim, houve várias formas. A população sofreu. Os alunos, pais sofreram. Os professores se desgastaram. A imagem do professor ficou desgastada perante pais, perante alunos, ficou desgastada. A imagem da Assembleia ficou desgastada, a imagem do governo ficou desgastada. Então, eu acho que nessa briga, por mais que tenha o aumento ou não, essas três categorias perderam. É verdade. Em detrimento do sofrimento do povo, porque o povo sofreu. E essas três categorias, por mais que as três estejam cobertas de razão ou não, saíram no prejuízo total. É verdade. E a consequência ainda vai ter efeito colateral. Sim! Na hora que o pai perceber que em julho o filho tem que estar na aula... E ele não pode viajar com o filho, não é? Em janeiro e fevereiro, vai até 7 de março. E daí o pai programou a viagem toda aqui para lá, para Disney, para julho, para ir com o filho não vai poder ir. E o governo, os municipais, eles que pagam também o transporte escolar no interior. Também não vai ter. Não vai ter, Então tem muita coisa aí que vai acontecer. Márcio, agora passando isso e passando fora esse mutirão de saúde que você está empenhado, que eu achei maravilhoso isso, existe também essa nova, ou já existente, mas mais reforçada, bancada independente, que você sempre levantou essa bandeira, não é? E de algumas pessoas. Mas essa bancada independente, ela é uma bancada independente ou é uma bancada que eu vou remar conforme a maré para me dar bem no final? Boa pergunta. Hoje o Márcio Martins na T, em cima do muro, bancada independente em cima do muro e tal. As bancadas independentes, elas surgem geralmente no final de um governo. Quando o governo já está terminando, daí o pessoal quer se desatrelar um pouco, já para pensar em apoiar outro e tal. Você veja, surgiu agora, 4 meses de governo do Beto, veio uma bancada independente. O que nós temos em comum é o seguinte, cada um tem o seu partido, tem partidos diferentes, de esquerda e direita, ali são 14 deputados realmente com ideologias diferentes. Mas todos nós votamos juntos contra aquela comissão geral lá no início, né? Contra as reformas do Programa de Previdência e a favor do 8.17. Então nós estamos unidos até agora sem combinar. E aí o que aconteceu? Com esse quiprocó que teve todo aí, no finalzinho, nós começamos a nos reunir, essa bancada, era 9, 10, 11, somos em 14. E nós temos hoje quase que praticamente não está por escrito isso, mas nós conversamos, olha, vamos definir assim, até se chamaram de bancada de posição. Vamos ter uma posição definida? Tudo que for a favor da população, nós vamos votar a favor. Se for contra a população, nós vamos votar contra. Mas em que matérias? Tudo que tirar direito trabalhista ou pesar no bolso do consumidor, tudo isso, nós vamos votar contra o governo. Né? Agora, quando for alguma coisa boa, por que não votar com o governo? Não tem problema nenhum. Léo, eu não sei, eu acho que eu ainda preciso aprender um pouco mais essa questão política, porque quando eu vejo um copo meio cheio, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Não é isso? Eu tenho que falar que as coisas boas, olha, está meio cheio, mas eu também não consigo falar, eu tenho que falar que está meio vazio. Se vem 10 propostas de leis do Estado para mim, eu concordo com 5 e discordo de 5, por que tem que votar todas as 10 contra, como uma oposição, ou todas as 10 a favor, como situação? Eu posso votar em 5 que eu não acredito contra e 5 que eu acredito a favor. E mesmo assim, eu posso ter uma aproximação técnica com o Estado sem problema nenhum, porque isso nos dá um respeito. O que você não pode perder na Assembleia é a palavra. Eu agora, quarta-feira passada, eu votei lá a favor do projeto dos professores, desse que não é o ideal, que é 8,17, mas é um de 3,45 agora,
depois 8% ano que vem, depois 1% a mais real durante os próximos 3 anos, porque houve um consenso entre todos os deputados e a PP Sindicato, que estava lá, assinaram, e aquele foi o consenso. Se eu pego e saio agora, quarta-feira, e digo, não, veja bem, eu acho que não está certo. A PP Sindicato falou que ela saiu da greve por, no caso, defender ali, por entender que estava sendo difícil continuar com a greve, mas eles daí falaram que discordaram da proposta, mas eles aceitaram a proposta daquele dia. Então tem que ter palavra. O Romanelli falou, né? Tem que vestir as calças. Eu vi. Aliás, o Romanelli, rara vez, falou uma coisa sensata, salvaguardando as mulheres que têm mais palavra que os homens, as mulheres deputadas e os homens deputados, e os homens não orgulham a calça que veste. Né? E eu votei a favor. Então, o Márcio votou a favor do governo? Não, eu votei naquilo que era a palavra dada, a palavra cumprida. Então tem coisas ali que eu não quero saber se é bom ou ruim para o governo. Sim, tem que saber o que é bom. É população, é isso. E claro que tem que ser uma posição corajosa. Poxa, Márcio, mas daí? Como é que você vai fazer? Você não vai ter nenhuma vantagem de estar... Porque quando você está na oposição, vai lá e briga, você aparece pela tua... Né, de você ir lá, brigar e dizer e tal. Legal. Mas também não consegue nada do Estado. Mas eu acho que existe, tanto na oposição como na posição, tem que ter bom senso, que é o que você está tendo. Porque não adianta aquele camarada que se há governo sou contra, se não há sou contra também. Quanto pior, melhor, né? Não pode não ser assim. Não é assim. Nós temos aqui em Ponta Grossa, inclusive, alguns casos assim, de alguns vereadores e na Assembleia e na Câmara, enfim, em todos os lugares, em todas as hierarquias políticas, que tem uns que são radicais. Se o governo faz bem, eles são contra, se o governo faz ruim, eles são contra. Eles não admitem até essa coisa que você admitiu. Votei a favor porque era a melhor solução para o momento. Talvez não fosse a melhor solução, não é? Mas para o momento era. Era a única que tinha ali. Né? Claro, para aquele momento, sim, todos estavam juntos. Então, tem aquela história de oposição, ele é pão e água, ou pão num dia, água no outro. E se você é a situação, você vai ter as benesses do governo. Eu não me interesso nem por um nem por outro. Eu não quero ser base do governo para ter benesses, cargo. Eu primo cargo, se quiser, eu dou lá no Mercado Móvel. Sim, tenho claro, 3 mil lá, não preciso cargo no governo. Né? E oposição para ficar gritando... Você pode até ser presidente do Grupo Mercado Móvel, não pode? Poxa, se eu pudesse voltar para lá, eu ia ganhar o dobro. Viu? Ia se incomodar menos, né? Às vezes eu digo pensando assim para mim, por que eu larguei a Bandeirantes lá de Curitiba, que eu tinha um programa só 3 anos? Ideologia... quer ver os carpinteiros, quer fazer as coisas. É isso aí mesmo, mas não me arrependo, não. Tá aqui, tem gente que vem para o mundo por turismo, né? É verdade. Eu, às vezes, penso que poderia ter ficado lá, estar mais tranquilo, mas dispenso e digo, não, tô aqui mesmo no meio, posso xingar o povo, posso brigar e posso fazer tudo isso, certo? Quem sabe lá não pudesse, não é? Claro. Poderia até estar ganhando mais dinheiro, estar mais confortável, mas talvez não pudesse estar dizendo o que eu quisesse dizer. Exatamente. Não é mesmo? Aí que tá. É isso aí. Tem que ter liberdade de expressão. É verdade. É isso que a gente precisa ter. E que bom que eu tenho vários lá que pensam assim e que estamos fazendo uma diferença lá e vai ser assim. Não me importa a opinião. Você lá vai aqui ou vai ali. Não. Eu não sou nem de situação, nem de oposição. Eu tenho posição. Isso é importante, Léo. E você Muito me conhece que tem a ser assim. E me dá essa liberdade de fazer o Pacto de Saúde e ser atendido pelo Estado, agradecendo o Estado. Também. Acabamos de 1.200.000 agora para o Bom Jesus, 850, e olha que legal, o governo federal também, 850 mil reais agora para a agência do trabalhador. Você tem um trânsito livre. Porque eu não vou, vocês nunca vão me ver dizer fora Beto Richa nem fora Dilma. Não vão. Por quê? Cada um fez as suas besteiras ou não fizeram e tal, mas eu tenho um mandato. O Márcio poderia até dizer, mas o mandato não me permite, porque se eu começo a me expressar dessa forma, eu não vou conseguir nem ter aproximação com nenhum dos governos. Então, eu também tenho que entender que eles que paguem o preço pelos seus malfeitos, como diz a Dilma, que se fiscalizem, nós temos que apoiar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, tem que entender que são autoridades constituídas e que é por intermédio deles que a gente traz as coisas para a cidade. Senão você vai falar, vai reclamar, vai gritar, vai... Mas daí? E nós precisamos de recursos para cá. Precisamos trabalhar em conjunto, né? Então, tá aí, 850 mil reais para a Agência Trabalhador ontem, 1.200.000 aqui para o Bom Jesus. Tem boas coisas surgindo aí nos próximos dias aí. E agora a preocupação que eu estou tendo muito é do emprego, né? A gente está lançando o Pacto do Emprego, porque preocupa, Léo. Nós saímos de 4% para 9% de desemprego. Nós vamos fazer os mutirões de emprego e tal, mas alguma coisa com as empresas, a gente está levando para o governo do Estado algumas ideias.
olha, se conseguir manter o emprego, a empresa pode ter lá de repente ganha lá parcelamento do imposto em 3 vezes. E uma outra coisa que a gente tem que fazer e que é importante, é algo que nós estamos passando para o Estado como ideia, ele vai se surpreender até com isso, porque o Estado quer, e muitas vezes acha que o empresário não quer, e nós unimos as entidades e conseguimos todos aí toparem. Se chama, meio técnico, subção tributária para tudo. Quer dizer, o ICMS é pago na entrada do produto quando você compra, e não na saída. Eu lá na minha empresa já é assim, já faz uns 3, 4 anos que a subção tributária nos meus produtos, eu compro, às vezes nem precisa tirar nota, porque eu já paguei ICMS na entrada. É isso que está acontecendo aí com receita estadual, esses desvios. Por quê? Porque ainda tem empresa que paga o ICMS na saída e aí vai lá, um fiscal e tal, ou mesmo ele faz uma sonega e tal. Então, nós precisamos, assim, equalizar para todos e aí reduzir um pouco para todos. Eu acho muito melhor todo mundo todos pagar pagam e reduzir. E felizes por pagarem e sem sonegação, sem nada, porque estão vendo a diminuição e o retorno, claro. Retorno, né? Porque tá feia, a coisa está feia. Vou dar aqui uma notícia que ninguém vai gostar. Pode ser até que o governo consiga segurar, mas dia 24 de abril não, agora de junho, a luz sobe 23%. Subiu agora. Subiu agora. E não foi 40%, e com esse muito total, mais. nós vamos estar em quase 90% de aumento de luz. Olha, em algumas empresas subiu 200%, porque tem a transmissão e daí Ainda bem que você usa cobra, vela, né, João? Que beleza, né? Não vai ter esse problema lá na barraca, não é? Tá certo. Problemas que nós vamos ter aí. Vamos atravessar um deserto nos próximos 3, 4 meses, depois tudo pode melhorar. Nós vamos desistir nunca. Eu né, quero dizer o seguinte para você. Eu ficaria com você, você sabe, o dia inteiro aqui conversando, mas hoje você veio mais tarde um pouquinho. A Amélia né? me segurou. A Amélia é um atraso na nossa vida. A gente querendo explorar o Márcio, que ele pode vir de vez em quando, ela fica segurando ele lá. Então, veja bem, eu só quero dizer que hoje, inclusive, você tem um compromisso importantíssimo, inadiável, que é o aniversário da sua mãe. Não é? Foi Cirlei, dia 12, querida, né? Hoje Cirlei e Andrea fazem aniversário e a Andrea convidou até a Nossa Senhora Aparecida para vir no aniversário dela, que vai ter uma carreata, tudo veio para o aniversário da Andrea. Para ver se consegue tirar ela do pecado. Beijo, minha mãe, eu te amo. A senhora e a sua mãe, a minha avó, que está fazendo 100 anos. A vovó. Aliás, a tua avó e a minha mãe são numa disputa, né? Porque a minha mãe é 95. 95. Só que a minha mãe foi no Ponta terça-feira, que teve tertúlia cultural, e ela virou centro das atenções, porque ela levou uma carona que ela faz, sabe? E foi lá e bateu foto com todo mundo. Tá lá no Diário dos Campos. Ontem saiu ela com tudo que é foto com Merlin, com Ponta, com Georgia, com Elton, com todo mundo. Tá se sentindo. Agora, Deus o livre. Tá lá com o cabelo arrumadinho, que não dorme de pé para não estragar. É uma maravilha, né? Comiam pão com banho. Viviam lá pé no chão. Na chácara, pé no chão. E estão aí chegando a 99, 95. E nós não sei não, viu? Eu vou chegar a 180 porque eu tomo boleta, ela não toma, né? Pense bem, ela sem tomar nada, já tá no 100. Sem contar dos lasers e tudo que eu faço para ficar lindo, eu vou chegar no 180. Mas eu nunca notei ele. Você já fez alguma coisa? É a Andrea que tem inveja da minha beleza que diz que faço. Querido, você sabe que é um prazer muito grande recebê-lo sempre. E você não fique vindo só de mês em mês. Venha sempre, nem que seja para você vir 10 minutos. Eu prefiro que você venha todas as sextas 10 do que uma vez. Olha lá tua mãe. Tua mãe e teu pai. Eu adoro eles, sabe por que eu adoro eles? Porque quando eu vou fazer entrevista com eles, eles me enchem de elogio, dizem que eu sou maravilhoso, dizem que eu sou melhor, dizem que eu sou eterno. Só constata a verdade, claro. Muito obrigado, que vai ter o... Ela tá me agradando também, ela vestiu. Entende? Adoro entrevistar eles, que eles dizem que eu sou inteligente, que a minha TV é maravilhosa, que é a única que tem em Ponta Grossa, que é a única que as pessoas assistem. Adoro! Eu amo quando eles dizem todas essas verdades para mim. Certo? Tá certo. Tranquilo. Querido, obrigado. Obrigado, Léo. Mais uma vez. Venha sempre, tá ok? Disposição. Obrigado. 2 minutos e a gente volta!